Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio e hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. Conforme o programado, hoje é dia da gente corrigir todas as atividades que nós fizemos ao longo dessa semana. E eu vou fazer com vocês a correção de língua portuguesa do nosso livro Ler e Escrever, que faz parte do livro roxo, tá? Pessoal, essa semana nós começamos com uma atividade na página 146 e vocês deveriam ter feito o seguinte: observar esses 3 mapas do Instituto Butantan e, com base nesses 3 mapas, vocês deveriam ter escrito um texto numa folha à parte sobre o Instituto, pensando que esse texto vai servir de orientação para um grupo de turistas que não conhece o local. Pessoal, é impossível que vocês façam um texto igual ao do amigo, igual ao de alguém. Cada um tem o seu jeito de escrever. E é isso que eu quero que vocês respeitem, o seu jeito de escrever aí em casa, tá bom? Agora, é claro, há textos mais completos e há textos que faltam algumas informações interessantes. Então, eu vou dar algumas sugestões para vocês de algumas informações que são muito legais terem no texto de vocês. Lembrando, essa correção, de fato, só vai ser feita quando a gente ter acesso ao texto de vocês, quando vocês devolverem ele aqui pra gente, tá bom? Agora, sempre é bom, pessoal, pra gente ser um bom escritor, a gente tem que ser um bom leitor. Então eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de um texto que o professor Sérgio escreveu e que não é para você copiar exatamente da forma como o professor escreveu, mas para que você tenha algumas ideias, tá bom? Então o texto do professor começa com o nome completo, o 5º ano. Aí você completa na sua casa qual é o seu 5º ano, tá bom? E o nome também é o teu nome, tá? E o nome do seu professor ou da sua professora. O texto tem que ter um título. O título é Instituto Butantan, mas você pode inventar um título que você achar mais interessante, tá bom? E olha só o que eu escrevi. O Instituto Butantan é um local que tem vários espaços para os visitantes. Alguns são muito interessantes, como o Serpentário e o Museu de Microbiologia. Outros são bastante curiosos, como o Macacário. Observando o mapa do espaço, podemos ficar informados de quais locais podem ou não ser visitados pelo público. Como exemplos, o visitante pode conhecer o Museu Histórico, a Praça Vital Brasil e o Museu de Rua, mas o acesso é restrito na Casa Vital Brasil, diretoria e nas coleções futuras instalações. Além disso, o visitante conta com espaços de apoio, como bilheteria, sanitário e fraldário e lanchonete, ou seja, é um local para toda a família conhecer. Para chegar ao Instituto Butantan, é preciso chegar à Avenida Vital Brasil, número 500. Observando os mapas da página 147, é possível ver que o local está no bairro Butantã. Tem como pontos de referência a Universidade de São Paulo e o Shopping Eldorado. Fica próximo de estações do metrô. Então, só lembrando, você provavelmente escreveu coisas um pouco diferentes das que eu escrevi aqui. Agora é importante que as informações sejam semelhantes, tudo bem, turma? Não esquecer dos principais espaços, espaços que podem ser visitados, espaços que são restritos, como chegar ao local, o que tem no local, tudo bem? E aí, não se esqueça, você vai fazer isso numa folha separada, porque não tem espaço para escrever no livro, e depois disso você vai colocar essa folha com o seu nome no meio do livro para entregar para a gente no futuro, tá bom? Então essa foi a primeira atividade da semana. A próxima atividade, pessoal, que vocês deveriam ter feito, que a gente vai acompanhar aqui agora, é a atividade que começa na página 147, a 3C. Foi deixado para vocês alguns textos sobre o Instituto Butantan, descrevendo melhor como é que funciona e o que tem nos espaços do Instituto. O primeiro texto se chama Os Espaços Destinados à Visitação Pública do Instituto Butantan. Na sequência tem o Museu Biológico, o Museu Histórico, o Museu de Microbiologia, Serpentário, Macacário e Reptilário. Turma, na sequência tem as perguntas da página 151 e 152. Perguntas que vão da letrinha A até a pergunta F. E essas perguntas têm em comum o fato de elas serem perguntas opinativas, que elas querem saber a sua opinião.
Professor, então você vai dar a sua opinião? Não. Sabe o que eu vou fazer? Toda quinta-feira e toda terça-feira a gente está tendo aulas virtuais ao vivo pelo aplicativo Google Meet. E no último encontro que nós tivemos com alunos de todos os quintos anos, inclusive se você não participou, pergunte depois para o seu professor como faz para participar do próximo encontro. Então, nesse encontro que a gente teve, os alunos deram algumas sugestões de respostas. E eu vou trazer para vocês agora o que eles responderam. Por exemplo, para a primeira pergunta, o que você achou dos espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan? Teve uma aluna que ela comentou que ela achou que são espaços muito legais, porque eles permitem a interação entre o público e o que é oferecido no local. Ela justificou porque ela é legal. Ela não escreveu só é legal, é bonito, é chato, é feio. Ela escreveu que ela achou legal e ela contou por que ela achou legal. Ela citou como exemplo a interação. Olha que resposta bem feita que ela fez. Ela não só opinou, como ela também justificou. E é isso que você tem que fazer. E é claro que a opinião muda. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que não gosta. Não tem problema gostar ou não gostar, desde que você explique os motivos, desde que você explique as razões daquilo, tá bom? Outra pergunta, a pergunta B. Em qual parte você não desistiria de visitar de jeito nenhum? Conte o motivo pelo qual você não perderia por nada essa visita. Teve aluno no nosso encontro do Google Meet que ele disse que ele não ia perder o Macacário por nada. O Macacário é um espaço em que há a criação de macacos, né? Esses macacos que servem para os estudos, para os trabalhos do Instituto, né? E ele citou que ele não deixaria de visitar esse local porque ele acredita que vai ser muito divertido, até porque os macacos têm características comportamentais que devem ser muito interessantes de serem observadas. Olha que show de bola que esse aluno respondeu para a gente no nosso encontro do Google Meet. Ele deu a opinião dele e ainda justificou. Pergunta C de casa. Se você tivesse que priorizar a visita a alguns museus do Butantan, por causa do tempo, por exemplo, quais você escolheria? Teve uma aluna, pessoal, no encontro, que ela disse que ela visitaria o Museu de Microbiologia, porque de tanto se falar de vacina contra a Covid, de tanto se falar do vírus da Covid-19, ela ficou interessada no assunto. E ela acha que nesse Museu de Microbiologia ela vai aprender muito sobre esses temas, até porque micro vem de pequeno. Lá eles estudam vírus, bactérias e uma vida invisível aos olhos, humanos sem ajuda de equipamentos, né? Então deve ser realmente muito interessante. Uma ótima resposta da aluna. D de dado. Você acha que conseguiria realizar a visita sozinho, sem monitoria? Aí teve aluno que foi humilde, ele falou assim, não conseguiria, porque é um local desconhecido, que eu precisaria que alguém me explicasse pelo menos o porquê que ele está ali, o que está tendo, né? Porque, por exemplo, se é uma criança muito nova, uma criança que não sabe ler nem escrever ainda, ela precisa ter o apoio de um monitor para contar para ela o que está acontecendo naquele local. O que um dos alunos respondeu para a gente, foi o que um dos alunos respondeu para a gente no encontro do Google Meet. Pergunta E de escola. Quais perguntas você faria aos monitores do museu em relação às serpentes que compõem o acervo do Museu Biológico? Teve aluno que quer saber se essas serpentes, se a picada delas se é uma picada venenosa, se é uma picada, quanto tempo uma pessoa leva, por exemplo, para morrer se ela não tomar o soro contra o veneno da serpente. E foi fazendo um monte de perguntas. Se tem gente que se aquela serpente que é criada ali serve para alimentação, porque tem locais do mundo, né, que a serpente serve de alimento, tá? A gente aqui no Brasil é acostumado a comer carne de boi, carne de frango, carne de peixe, e tem local que carne de serpente, ó, é uma delícia, segundo quem come, é claro, né? E aí os alunos eles falaram que poderia ser uma das perguntas para serem feitas sobre o serpentário, certo? E a pergunta F. Quais perguntas você faria aos monitores em relação ao acervo do Museu Histórico do Instituto Butantan? O que tem ali, como aquilo que tem ali chegou ali, não é? Apareceu do nada, né? Aquele acervo, como é que ele foi resgatado, como é que ele foi criado, como é que ele foi gerado? Enfim, são perguntas que poderiam ter sido feitas
nessa visita e que você pode deixar como sugestão no seu livro. Feito isso, a missão desta semana, acabou. Era isso que nós deveríamos ter feito nesta semana, que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão fazer. Importante, turma, não deixa para fazer na última hora, não deixa as atividades irem se acumulando. Por quê? Porque com isso você consegue fazer com calma, com dedicação, com carinho, com atenção. E quando nós marcarmos a data da entrega, você vai fazer a entrega numa boa. Até lá, estamos aqui à disposição de vocês, seja por meio do WhatsApp, seja por meio do nosso canal fechado no Facebook, ou seja por meio do canal dos 5º anos no YouTube. Estamos aqui, contem com a gente. Turma, bom final de semana. Em nome do professor Sérgio, eu deixo um grande abraço para vocês também, do professor Felipe, do professor Jaime, da professora Lisane e da professora Lília. Até semana que vem. Bons estudos!